Padre Francisco Xavier, para mais um trabalho público. Quem é que está aqui na casa pela primeira vez? Ninguém. Muito bem. Vamos ler uma mensagem de Emmanuel, cujo título é Cuidado de Si. Um comentário da primeira carta de Paulo a Timóteo, e que diz o seguinte: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, salvar-te-ás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Em toda a parte há pelotões do exército dos pessimistas de braços cruzados em desalento. Não compreendem o trabalho e a confiança, a serenidade e a fé viva, e costumam adotar frases de grande efeito, condenando situações e criaturas. Às vezes, esses soldados negativos são pessoas que assumiram a responsabilidade de orientar. Todavia, embora a importância das suas atribuições permanecem enganados, as dificuldades terrestres, efetivamente, são enormes. E os seus obstáculos reclamam grande esforço das almas nobres em trânsito no planeta, mas é imprescindível não perder cada discípulo o cuidado consigo próprio. É indispensável vigiar o campo interno, valorizar as disciplinas e aceitá-las, bem como examinar as necessidades do coração. Esse procedimento conduz o espírito a horizontes mais vastos, efetuando essa imensa amplitude de compreensão, dentro da qual abrigamos no íntimo santo respeito por todos os círculos evolutivos, dilatando assim o património da esperança construtiva e do otimismo renovador. Ter cuidado consigo mesmo é trabalhar na salvação própria e na redenção alheia. Esse é o caminho lógico para a aquisição de valores eternos. Circunscrever-se o aprendiz aos excessos teóricos, furtando-se às edificações do serviço, é descansar nas margens do trabalho, situando-se, pouco a pouco, no terreno ingrato da crítica satânica sobre o que não foi objeto da sua atenção e da sua experiência. Muito bem, então vamos passar à fase seguinte do nosso trabalho, sugerindo que nos unamos em oração, com o pensamento e a atenção focados em Jesus, o amigo incomparável das nossas vidas, mas que estejamos com as nossas emoções, os nossos afetos, os nossos melhores sentimentos, entrelaçados pelas doces vibrações da criatura de bem que nós procuramos ser, todos nós, a fim de podermos estar em melhor harmonia, em sintonia com as forças superiores da vida. Assim, elevando-nos para o espaço, a nossa mente projeta-se como que um foco de luz, transportando na esteira das suas vibrações a nossa humilde oração a Deus, nosso Pai e Criador, e a Jesus, nosso Mestre. Querido Jesus, querido Pai,
sentimos-nos infinitamente gratos pela existência, por nos haveres criado e estabelecido que um dia estaríamos nos altiplanos da vida, habitando por mérito próprio essas regiões de inefável alegria e felicidade. Agradecemos-te pela oportunidade do conhecimento da doutrina espírita, que nos faculta ferramentas de trabalho para trabalharmos o terreno seco, tantas vezes infértil, do nosso caráter, do nosso orgulho e egoísmo, que nos mantêm presos à Terra, a este planeta de provas e expiações, onde somos chamados, onde temos sido chamados a viver para ressarcimento dos nossos débitos e, simultaneamente, para a superação das dificuldades íntimas, para a conquista dos altiplanos da vida. É no seu todo, Senhor, pois, de agradecimento profundo, o nosso reconhecimento. Apesar das dificuldades no campo da saúde, da família, do meio social ou profissional que frequentamos, hoje, graças à abençoada doutrina, sabemos que é a oportunidade de enriquecimento espiritual e de progresso moral. E é por isso, Senhor, que abrimos a alma de par em par e os nossos corações abrem-se solidários e fraternos em direção àqueles que nos tutelam, mas igualmente àqueles que sofrem nos dois planos da vida. Sobretudo os mais frágeis, as crianças, os jovens, os idosos, os toxicodependentes, os suicidas, mas também aqueles que, desgovernados da mente, têm nas suas mãos o poder temporário e o mau uso levam-nos às veredas da intranquilidade, do pessimismo, da maldade. Mestre querido, nós sabemos que este é o palco, o cadinho onde se reúnem as almas das mais variadas estirpes morais. Desejamos, pois, manter-nos vigilantes e contribuir à medida dos nossos recursos para o melhoramento do meio em que nos inserimos. Querido Jesus, abençoa esta Assembleia e todos quantos se encontram vinculados espiritualmente à casa e aqui procuram encontrar arrimo, esclarecimento, consolo, alívio das suas dores. E é desejo de todos quantos aqui nos encontramos de sermos o amparo, o bordão amigo, para que todos encontremos um pouco de paz. Mestre querido, abençoa as atividades aqui em curso nos dois planos da vida. E apesar das circunstâncias constrangedoras, porque passamos por força das orientações superiores e por razões de saúde pública, este, Senhor, é o espaço que nos compete executar, realizar e expor em favor de todos quantos
procuram o teu apoio. Inspira-nos e ampara-nos os bons propósitos. Muito obrigado, Senhor. Pois muito bem, nós temos como mensagem introdutória, antes depois, de Emmanuel, este trecho, antes depois de analisar o pagamento da terra, habitue-se a valorizar as concessões do céu. Vê-se bem aí ao fundo, aqui a tela? Muito bem. Mantemos-nos no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, cujo título é Da Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Contrariamente àquilo que, à partida, a razão recusa, como é que um elemento inócuo, como é o espírito, como é a alma, fora do seu contexto orgânico e físico, continua a intervir no mundo físico. Nós estamos conhecedores dos mais variados fenómenos que nos assustam, uns, que nos fazem refletir outros que nos amedrontam. Alguém já teve dessas experiências? Provavelmente já. Barulhos onde nos encontramos, a nossa casa, objetos que se deslocam, e de tal natureza, de tal sorte, reais, que duvidamos muitas das vezes da nossa sanidade mental. Mas eles acontecem, e é exatamente por esta razão a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Em boa verdade, eles não possuem o elemento físico palpável a que estamos habituados, portanto, do corpo físico. Não deixam de estar envolvidos por matéria, menos densa, mais subtil, mas matéria. E valem-se de alguns recursos que algumas pessoas têm em maior evidência, a que nós chamamos de faculdades mediúnicas. Já todos ouvimos falar disso, ou ninguém ouviu falar da mediunidade. Ela tem outros nomes, assume outros nomes, como morada aberta, essas coisas assim. Mas são faculdades mediúnicas que variam ao infinito. E os espíritos tiram partido de algumas variantes dessas faculdades, através das quais eles penetram e usam esses recursos para poderem exercer, digamos, a sua vontade. Pois, muito bem, este é o ponto de partida. Qualquer dúvida, por favor, agradecemos que intervenham, para podermos ir dialogando. Ora, na questão 501, Kardec pergunta ao Espírito, a verdade, por que é oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência e por que, quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo? A doutrina espírita, convém que esclareçamos, é uma doutrina eminentemente racional, filosófica, de consequências ético-morais ou religiosas. E o seu objetivo é, através dos conhecimentos que detém, é levar a criatura à sua renovação íntima e, consequentemente, ele possa ser um elemento renovado, mais ativo e dinâmico na construção da paz entre os homens. A mediunidade
não aparece com a doutrina espírita. Ela é inerente à criatura humana e existe desde que na Terra há homens e mulheres. A mediunidade surge no seio da doutrina espírita porque os seus membros, muitos deles, são portadores dessa faculdade. Mas também aqueles que frequentam a Igreja Católica, as igrejas evangélicas, ou outras, ou mesmo até os ateus, são portadores dessa faculdade. Portanto, ela independe das nossas opções religiosas, culturais, raça, credo, sexo, para ser tão somente um veículo de comunicação com o mundo espiritual. É daí que nós provimos do mundo espiritual e, aparentemente, na condição de exilados, porque fomos destinados à reencarnação, ao palco da vida física, onde as mais variadas experiências nos farão enriquecer e superar todos os desafios que se nos impõem as leis do progresso. Ora, aparentemente estamos sós, mas não é verdade. É através das faculdades mediúnicas que se abrem as portas da eternidade para as comunicações com os espíritos, para o conhecimento dessa realidade que nos transcende, fisicamente falando, o que significa que, por si só, estes mecanismos são suficientemente esclarecedores sobre aquilo que somos, de onde viemos, porque estamos aqui e para onde vamos. Então, ao contrário daquilo que eventualmente se possa pensar como um recurso, em muitas circunstâncias, demoníacas, incómodas, doentias, não são. As faculdades mediúnicas são antes uma bênção divina que nos proporciona exatamente esse recurso, essa possibilidade. Ora, e é com base nesses recursos, nessas faculdades, que se organiza a doutrina espírita. E por isso ela é conhecida por doutrina dos espíritos, e não do Allan Kardec, do Zé António, do Manel, do Joaquim, não, é dos espíritos. Ora, é através dessas faculdades que Allan Kardec estabelece comunicação com esses seres invisíveis, porque ele toma contacto mais direto e evidente pelo anúncio que lhe fizeram, porque à época, em meados do século XIX, era muito comum as pessoas da sociedade, qualquer grupo de pessoas, reunirem-se e comunicarem com os espíritos. E, portanto, desde as mesas que saltavam para as mais diversas larachas, para satisfazer as mais diversas curiosidades, dar informações, enfim, esdrúxulas sobre a vida e sobre a vida em geral e sobre a vida de cada um em particular e por aí adiante. Portanto, as faculdades mediúnicas, nessa época e ainda hoje, servem muitas das vezes como elemento de curiosidade. E é com Allan Kardec, quando ele toma contacto com essa realidade, porque ele não acreditava, era um homem racional, nós vemos mesmo pelas questões como ele organizou, todas as questões que colocou à espiritualidade, aos bons espíritos, e vemos que era um homem eminentemente racional. E, portanto, não acreditava de ânimo leve em qualquer revelação que lhe fizessem. E essa é a primeira revelação, a primeira reação dele no contacto que tem com um amigo que lhe fala exatamente das mesas girantes, dos fenómenos que em França, à época, eram muito comuns, eram uma moda. Pois muito bem, Allan Kardec
começa a penetrar esse mundo e conclui que, afinal de contas, contrariamente àquilo que se supunha, os amigos me informaram, havia inteligências por trás daquelas comunicações. E é Allan Kardec, através das faculdades mediúnicas, que começa a peneirar e a adentrar esse mundo e a selecionar aquilo que era corriqueiro em termos de comunicações espirituais e daquilo que era sério. E daí resulta, então, a belíssima, a monumental doutrina espírita, que tem por subtítulo o Consolador Prometido. Aquilo que Jesus havia prometido há 2000 anos, que enviaria aos homens e que lhes recordaria tudo quando ele houvera dito e muito mais. Então, aí temos a doutrina espírita. E esta é a trave mestra da doutrina. É o seu caráter racional. E daí remete-nos para a melhor compreensão do Evangelho e de todos os fenómenos espirituais que ocorrem e que estão ao nosso alcance compreendê-los. Porque, já disse anteriormente, a faculdade mediúnica varia ao infinito. E nós só conhecemos parte desses fenómenos. Muito bem. Então, é através dessas comunicações sérias, racionais, que Allan Kardec estabelece o contacto com os espíritos e daí resulta a monumental doutrina espírita. Muito bem. Feito este introito, diz aqui a pergunta. 501. Porque é oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência e porque, quando nos protegem, não o fazem de forma ostensiva. Era o que nós todos gostaríamos, de facto. Era de ver os espíritos à nossa volta, de conversarmos com ele, tocar, lá. O que nós não sabemos era que espíritos é que estariam à nossa volta. Nós gostaríamos muito de ter os nossos familiares queridos, aqueles de quem gostamos, porque os que nós não gostamos não os queremos ao pé de nós. Esses, como diz o povo, é muita distância. Quer muita distância. Então, a verdade é que nós não temos só à nossa volta os espíritos, os nossos amores, mas também temos os nossos desamores, de hoje e do passado. E vocês já viram, se nós tivéssemos à nossa volta a ver na companhia permanente ou quase regular os espíritos desafetos do passado, de vidas pretéritas ou do presente, qual seria a nossa reação? Eu não me importava. Não me importava. Pois não? Importava um bocadinho. Porquê? Não é que nos assustassem. Não, eles não nos assustavam. O pior de tudo era daquilo que eles nos vinham revelar a respeito do que nós fizemos no passado. Isso é que é um problema maior. E assim deixa-os estar quietinhos. A gente não os vê. Sabe que eles estão lá. É como as estrelas. A gente sabe que estão lá. Mas não as vemos, não é? Então, esses espíritos acabam por exercer influência. Positiva ou negativa. De acordo com o seu caráter. Ora, então, esta é uma pergunta que nós fazemos regularmente. Porquê é que os espíritos, de facto, não se acercam de nós, aqueles que nos protegem, e não o fazem de modo ostensivo? Ora bem, então, reparem no que diz de seguida ao Espírito. Se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não trabalharias como é vosso dever, e o vosso espírito não progrediria. Quer dizer, nós gostaríamos de ter tudo feitinho, e o que era, mais queríamos nós? Areia branca, mar azul, sol e um chapéu. E, se possível, um jornal. Para estarmos ali naquela brisa, e os outros que trabalhassem por nós. Mas Deus não quer isso assim, Ele não estabeleceu isso. Ele disse, não, cada um tem que talhar o seu próprio destino. Portanto, não há santinho nenhum, nem o próprio Cristo, que tenha evoluído sem esforço, sem trabalho contínuo. E é aquilo que estamos destinados. Mas eu não quero. E, olha, diga lá para Deus que não quer. Olha,
rasgue o contrato. Não tem efeito nenhum. Porque nós somos espíritos, e permitam-me com a devida licença e respeito, ainda ignorantes, e não compreendemos a amplitude desses desígnios divinos. Mas nós estamos aqui e é preciso assentar e concentrar-nos nesse detalhe. Estamos aqui nas mais variadas experiências, difíceis, rudes muitas das vezes, por nossa exclusiva responsabilidade. Porquê? Porque somos os espíritos relapos do passado, salvo aqueles que se encontram em missão. Muitos espíritos encontram-se em missão. E missão para auxiliar a família, para auxiliar a comunidade, para auxiliar o país, para auxiliar a humanidade inteira. Porque há espíritos, se estiverem atentos, há aqueles que têm um papel interventivo na orientação dos povos, hão de reparar que essas criaturas, a sua responsabilidade não está restrita ao seu círculo mais estreito, mas é de caráter mundial, a sua influência. Ora, a esmagadora maioria, porém, está submetida a esse programa de resgate, de ressarcimento dos débitos. Ora, se nós não tivermos em linha de conta essa questão, esse detalhe muito importante, pensamos e temos-nos como vítimas da criação. E não nos libertamos das dores porque até acreditamos que Deus se esqueceu de nós. Que Deus tem filhos e tem enteados, como se costuma dizer. Mas não. Portanto, o nosso destino é talhado pelo esforço próprio. Não há privilégios e todos estamos submetidos às mesmas leis. Porém, os espíritos lá estão para nos auxiliar. E auxiliam de facto, embora eles não se apresentem ostensivamente. Mas estão lá. Estão lá. São os espíritos benfeitores, os anjos da guarda, que nós aprendemos desde de longa era. Para que este possa adiantar-se, precisa de experiência, adquirindo-a frequentemente à sua custa. Portanto, à sua custa porquê? Porque o que é um relapso é aquele que faliu nas oportunidades que lhe foram dadas, pelas orientações e conselhos dados, aqui para nós que ninguém nos ouve. Muitas das vezes não há amigos que dizem assim, olha, não vais por aí, não faças isso, porque podes sofrer estas ou aquelas consequências. Não há? E o que é que nós fazemos? Aparentemente, nós dizemos assim, aparentemente humildes, tens razão, vou seguir o teu conselho. Mas é só enquanto está ali para fazer o favor ao amigo. Quando vira as costas, faz exatamente aquilo que quer. Porque há pessoas que nunca têm dúvidas. Aparentemente, gostam que os outros falem e deem a perceber, de facto, que têm dúvidas, que precisam de apoio, que precisam de um empurrãozinho. Mas não é verdade. Há pessoas que são obstinadas, orgulhosas. E, portanto, o que é que acontece? Comete o erro e depois vem-se lamentar. E o amigo diz assim, olha, lembras-te que eu te disse aquilo assim, 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 assim? Pois é, olha, se eu tivesse dado ouvidos, não teria feito isso. É o que ocorre, sob o ponto de vista espiritual. Aqui, primeiramente na nossa consciência, em que os espíritos nos informaram que era onde se encontravam escritas as leis divinas, nós sabemos o que é o bem e o que é o mal. Sabemos fazer essa diferença. Agora, às vezes, não nos interessa fazer o bem. Interessa-nos fazer o mal. Porquê? Porque damos mais valor àquilo que é efêmero, imediato, para atender ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, à nossa inveja, ao nosso ciúme, por aí adiante. Estamos a compreender? Então, tudo fica registado no livro da vida, que é o livro da contabilidade espiritual. O deve e o haver. Quando chegar à altura de fazermos esse balanço do lado de lá, aí nós somos nós mesmos despidos dos interesses materiais e vamos nos confrontar com essa realidade. Aquilo que somos, aquilo que fizemos e não soubemos superar,
as falências no campo moral e agora o que é preciso para avançar. Bem, agora o que é preciso, dizem os espíritos que nos tutelam, e agora aí sim nós já os vemos porque estamos no mesmo campo, da vida, mesmo campo orgânico, e eles dizem, olha, agora é preciso reprogramares a tua vida, na próxima tens este, aquele e aquele outro para estas experiências que é preciso superar, estes defeitos que é preciso de superar. Agora nós temos que ressarcir os débitos contraídos, quiçá mesmo acumulados, como acontece aqui quando somos relapsos nos pagamentos das nossas contas. O que é que fazem? Juros. Lá também tem juros espirituais, porque agravamos, falimos nas oportunidades. Então, agora, a experiência seguinte já não vai ser igual. Vai ser só um bocadinho pior. E lá vimos nós, quiçá mesmo para não passarmos a vida a reclamar, a protestar, a verbalizar esses sentimentos, tiram-nos a fala, quiçá mesmo os ouvidos, às vezes os olhos, vimos todos tortos, inconscientes ou mentalmente inconscientes da realidade, mas é o que nós precisamos. Então, a doutrina espírita aparece exatamente para nos dar maior consciência, e as faculdades mediúnicas aparecem para nos dar maior consciência dessa realidade que existe e da qual nós fazemos parte. Então, é necessário que exercite as suas forças sem o que seria como uma criança a quem não consentem que ande sozinha. Quer dizer, nos primeiros tempos, o que é que nós fazemos com as crianças? Às crianças, pegamos pelas mãozinhas, ele vai e põe um pezito, depois põe o outro, depois põe o outro, vai por aí, e nós aos poucos, bem, agora larga-se um bocadinho, e ele anda, vai para a cairinha, pum, agarram. E vá, agora outra vez. Ó, Toninho, agora outra vez, e nós vamos outra vez, não é? Diariamente ele vai ganhando força nas pernas, vai se endireitando e tal, vai andando, e aos poucos nós estamos a ver que na primeira semana ele já só anda sozinho 1 metro, na segunda 2 metros, por aí adiante às tantas está a andar sozinho, torna-se independente. Com os espíritos relativamente a nós é exatamente a mesma coisa. Quanto maior é a consciência da própria vida, maior é a nossa liberdade, mas também maior é a nossa responsabilidade no uso do livre-arbítrio. Portanto, eles estão lá, olham para nós, já não nos seguram pelas mãos, contudo, dão-nos através da mente cuidado, é preciso observação das coisas, ajudam-nos a avaliar as situações e a medir consequências. Muito bem. Então, alguma dúvida relativamente a esta matéria? Já todos nós sabemos caminhar, não é verdade? E com segurança. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de forma que não vos impeça o uso do livre-arbítrio, porque senão era circunscrever, limitar, coartar a liberdade de escolhas da criatura. Então é da nossa exclusiva responsabilidade as consequências do livre-arbítrio. Porquanto, se não tivesse a responsabilidade, não avançarias no caminho que vos há de conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem confia-se às próprias forças. Sobre ele, entretanto, vigia o seu guia e de tempos a tempos chama-o, advertindo do perigo. Acontece, isto é, transversal, ouvirmos aquilo a que chamamos vulgarmente a voz da consciência. Ouvimos uma voz que sabemos que não é nossa, mas é uma ideia que surge muito viva na nossa mente e que é a sugestão dos bons espíritos, particularmente do espírito que nos tutela. Então, se dermos, quanto mais atenção nós dermos a esse detalhe e medirmos, de facto, o alcance dessas orientações e se verificarmos que ela é sadia, oportuna, nós começamos a ter uma interação, embora não sendo visível,
ela é intuitiva e, portanto, com um trânsito nos dois sentidos. Nós a pensarmos para lá e eles a pensarem para cá. E quando o Espírito, quando nós, encarnados, somos de facto humildes e somos criaturas empenhadas no seu aprimoramento, dóceis, os Espíritos que nos tutelam naturalmente, que nos auxiliam e nós criamos, auxiliam-nos com maior evidência, notamos essa evidência e nós trabalhamos e aprendemos a ouvir, a escutar esses amigos invisíveis e a pôr em prática as suas orientações quando entendemos que elas são de facto razoáveis. Porque, antes de mais, nós temos que pensar que somos criaturas racionais e tudo deve passar pelo crivo da razão, porque o simples facto de estarmos em comunicação com os espíritos, o que é natural e transversal a todas as criaturas, não significa por si só que estejamos na presença de bons espíritos. Os espíritos não sabem tudo. Os espíritos não sabem tudo. Isto de uma forma geral. É evidente que aquele que é o nosso guia, que são os nossos protetores espirituais, são-nos moralmente superiores e com maior capacidade de entendimento da vida e já mais evoluídos do que nós. Mas há muitos que, fazendo-se passar por protetores espirituais, não o são. Então nós temos que ter atenção, medir sempre aquilo que nos chega à mente para percebermos da sua razoabilidade e do seu bom senso. Na 502, o espírito protetor que consegue trazer ao bom caminho o seu protegido lucra algum bem para si. Agora vejamos que se transpusermos esta pergunta para o plano físico, imagine-se aqui o espírito protetor. Em vez de pormos o espírito protetor, o educador, o pai, o professor, o amigo, que consegue trazer ao bom caminho o seu protegido, lucra sempre com isso? Vamos ver. Constitui um mérito que lhe é levado em conta. Seja para o seu progresso, seja para a sua felicidade. Sente-se ditoso quando vê bem-sucedidos os seus esforços. Portanto, sente-se feliz, como qualquer um de nós se sente feliz quando os seus amigos, os seus familiares, progridem, evoluem favoravelmente. Portanto, sente-se ditoso quando vê bem-sucedidos os seus esforços, o que representa para ele um triunfo, como triunfo é para um professor educador os bons êxitos do seu educando. Portanto, nada está, digamos assim, destinado ou nada perdido em termos da ação, da dinâmica da vida. Aquele que pratica o bem, porque as leis de causa e efeito são automáticas, a cada um é dado de acordo com as suas obras. E nós não podemos rejeitar as consequências do bem como as do mal. É automático na vida. Portanto, qualquer criatura que pratique o bem ou que se esforce pela implementação do bem, naturalmente, que fruirá das consequências dessas atividades que promove. No mal, é exatamente a mesma coisa. Portanto, não há possibilidades de rejeição das consequências das nossas ações. Na 502A, é responsável pelo mau resultado dos seus esforços? Não, pois fez o que de si dependia. Portanto, nós não podemos impor a terceiros a nossa vontade, a nossa visão das coisas, da vida. Podemos aconselhar, podemos apoiar, mas não podemos impor. Cada um deve talhar o seu próprio caminho. E, naturalmente, que terá de assumir depois as consequências. Estamos cientes disso, não é verdade? Então, quando a questão se reportar à nossa própria pessoa, também é assim que devemos pensar. Porque o que normalmente acontece, a primeira coisa é
encontrar-nos logo culpados. Ah, porque foi fulano, foi beltrano, foi cicrano. Não, não, o principal culpado sou eu. Porque eu fiz por minha livre e espontânea vontade. Portanto, sou eu responsável, independentemente do papel dos outros. Na questão 503, o espírito protetor sofre quando vê que o seu protegido segue por mau caminho, apesar dos avisos que dele recebe? Não há aí uma causa de turbação da sua felicidade? Entristecem-nos os erros do seu protegido a quem ele estima. É como um pai para com o filho. Apesar dos bons exemplos, apesar da educação, apesar das sugestões, das orientações, muitas das vezes os filhos, enfim, seguem com todo o direito o seu próprio caminho e querem, digamos que, desbravar a vida com as suas próprias mãos e às vezes nem sempre acontece bem. Ora, o que é que os pais sentem? Tristeza quando as coisas não correm bem, naturalmente. Mas não podem ser responsabilizados por isso, desde que tenham feito tudo quanto foi possível pelos seus filhos. Desde a educação, desde os exemplos e a prática, não é? Que é como podemos dizer. Portanto, com os espíritos é exatamente a mesma coisa. Os que são os nossos tutelares devem pensar, coitadinho, tu és um anjinho de facto, mas tu ainda tens que rolar muitas vezes na vida, não é? Tu ainda precisas de dar uns bons tropeções na vida. E a vida acaba, de facto, por nos ensinar a todos, porque não fomos humildes e suficientemente, como direi, cuidadosos na execução das nossas ações. Portanto, tal aflição, porém, não tem comparação com as angústias da paternidade terrena, porque sabe que há remédio para o mal e que o que não se faz hoje, amanhã se fará. Portanto, reparem, ele está a falar sobre a visão que o espírito tem relativamente ao seu tutelado. Agora, imagine-se, face a esta orientação, o que representa a doutrina espírita, para nós. Nós estamos aqui hoje a falar desta questão, mas há coisas básicas que para nós já são comuns, assentes, sem indiscutíveis, como seja a existência do espírito, a sua condição imortal. Nós vamos todos morrer. Já posso assegurar. Vamos todos morrer, vamos todos embora daqui para fora. E, portanto, estamos já a pensar, a raciocinar, a olhar para a vida para além do horizonte que representa o túmulo. Que até aqui era o fim, agora não. Nós sabemos que é só um momento em que o espírito se despede da vida física e passa para o outro lado, onde dará continuidade, ou melhor, retomará a sua condição natural, a de espírito liberto da matéria mais grosseira, até novas oportunidades. Portanto, essa é para percebermos a riqueza do património que temos, deste conhecimento que temos, face à própria existência. E, naturalmente, que o conhecimento nos traz maiores responsabilidades, pois porque este conhecimento não é para conquistarmos diplomas e molduras para pendurar na parede. Não. É mesmo para que enraizemos os conhecimentos e o desejo da prática das boas ações. Alguma dúvida? Não há dúvida. Muito bem. Na questão 504, poderemos saber sempre o nome do Espírito, nosso protetor ou anjo da guarda, que é o que todos nós queremos. Não é verdade? É? Não queremos? Não é? Gostava que alguém dissesse assim, não, eu não quero. Não? Muito bem. Então eu tenho o silêncio, tem que aceitar como um sim. Todos gostaríamos, não é? Então. E só parecesse algum espírito assim, fosse.
que fosse de facto o nosso guia e dissesse assim: olha, eu chamo-me Toninho. Eu chamo-me Toninho. Como é que nós íamos reagir lá dentro? Toninho, isto é coisa que se apresenta. Toninho está a brincar comigo. Isto é um obsessor, isto não é um benfeitor. Era logo o que eu pensava. Não é? Isto é um obsessor. Não é? Parece o Divaldo, quando a Joana D'Angelo foi um espírito que fez parte do colégio apostolar que teve na divulgação da doutrina espírita. Assinou, sabem todos, mensagens com o nome de Um Espírito Amigo. Joana D'Angelo. Quando o Divaldo um dia também estava ansioso, já passado tanto tempo, ela escrevia sempre Um Espírito Amigo, Espírito Amigo. Como é que te chamas? Também o Divaldo queria saber o nome do protetor. E ela disse: Joana. E ele que lhe disse: Joana é no meio de uma lavadeira. Vai para o tanque para o rio lavar a roupa. É nome que se apresenta. Mas é Joana, não é? Porquê? Nós ficamos empolgados com o nosso... Ai, me disseram que era a rainha ou o rei, não sei quantos, que é o meu coisa, que também outro muito apelativo, que disseram que é o Santo Padre Pio, é o meu guia espiritual. Ah, bem. Então, porque os espíritos, depois, os bons espíritos, não nos alimentam fantasias. O que é que importa se o espírito é Joana, se é Manel, se é Toninho? Não importa. Isso foi o que nós estamos a dizer isto, porque foi o que Kardec nos ensinou. Porque ele também chegou a essa conclusão, que não é de facto o nome dos espíritos que importa. O que importa é a sua mensagem. O conteúdo da sua mensagem, o conteúdo moral. E daí a razão porque nós devemos ser racionais. Qualquer espírito que se apresente, que manda uma mensagem e diz assim: eu sou o guia espiritual. Vamos a ver. Vamos a ver. Se é ou se não é. Temos que ser eminentemente racionais. E não impulsivos, para gerir muito bem, porque os espíritos têm uma vantagem sobre nós. É que eles estão 24 horas sobre 24 horas connosco. Podem estar assim. E qualquer espírito, porque a morte não transforma nada, os brincalhões que estavam aqui também passam a ser brincalhões do lado de lá, continuam brincalhões do lado de lá. E eles também podem fazer revelações da nossa vida. Também podem dizer, fizemos este pai, fazemos aquilo, acontecemos aquilo. Podem-nos fazer essas revelações, porque nos acompanham desde há muito tempo. Mais próximos ou mais distantes, eles sabem o que nós somos, o que fizemos, isto, aquilo e aquilo outro, e depois vêm-nos dizer, muitas das vezes, através de médiuns incautos e impreparados, e vêm-nos fazer essas revelações. E pelo facto, nós temos desconhecimento, mas pelo facto de nos fazerem essa revelação, nós pensamos logo que estamos na presença de um espírito elevado. Não estamos, estamos na presença de um espírito brincalhão. E os espíritos benfeitores nunca se aborrecem com as nossas rejeições, desde que nós tenhamos razão, tenhamos sentido, não é? Tenham sentido. Porque respeitam a nossa liberdade. Então, como quereis saber nomes para vós inexistentes, supondo que só existem os espíritos que conheceis? Ora bem, há aqui um detalhe muito importante. Nós fazemos parte de um grupo de espíritos que jornadeiam pela vida há muito tempo. N tempo. E esses espíritos, esse grupo, muitos deles já conseguiram avançar sob o ponto de vista moral. Outros nós permanecemos neste estado, e outros encontram-se em situações ainda piores. Quer dizer, não só no campo físico, mas eventualmente no campo espiritual. Ora bem, isto significa que nós, apesar das leis facultarem, as leis superiores da vida, as leis divinas facultarem a reencarnação próxima dos espíritos que fazem parte desses grupos, quer no seio da família, quer no seio do social ou profissional, a verdade é que muitos deles
não fazem parte do nosso círculo próximo. E porquê? Porque há espíritos que são nossos grandes amigos e protetores que não reencarnaram connosco. E nós não os conhecemos. Quem é que nós conhecemos? Que espíritos é que nós conhecemos? O pai, a mãe, o avô, o tio, a madrinha. Portanto, aqueles espíritos com quem convivemos fisicamente aqui. E quem são outros espíritos que nós conhecemos, que já ouvimos falar? O Padre Pio, o João Paulo II, a Madre Teresa de Calcutá, mais isto, mais aqueles que conhecemos. Mas os nossos grandes protetores e amigos não reencarnaram connosco, mas permanecem, fazem parte deste círculo e agora na condição de benfeitores do outro lado, no plano espiritual. Quer dizer, embora não tenhamos conhecimento da sua existência, conhecimento real, físico da sua existência, porque não os conhecemos desta vida, mas as nossas emoções e os nossos sentimentos, essas ligações, continuam, quer para os que estão mais elevados, quer para os que estão menos elevados, ainda mais abaixo do que nós. Mas fazemos todos parte desse grupo. Ora, os espíritos que nós temos como protetores espirituais e que se encontram desencarnados, neste momento, nós não os conhecemos. Não os conhecemos, quer dizer, sob o ponto de vista físico. Se eles nos aparecessem a dizer: olha, eu sou o Chico não sei de onde, o Chico de Lessa. Chico de Lessa? Isso não me diz nada. Não conheço aqui nenhum Chico de Lessa. Não conheço agora. Mas era assim que ele se chamava. Aqui há 100 ou 200 anos ou 300 anos atrás, era assim que nos tratávamos. Ele era o Chico e era o Toninho. Então era Chico para lá e Toninho para cá. E acontece muitas das vezes que hoje eu chamo-me Alexandre e o espírito que vem comunicar comigo trata-me pelo nome dessa reencarnação anterior, como Toninho. Estão-me a compreender? Então, se eu quero o nome de um espírito, assim, olha, para ti eu sou o Chico de Lessa. Chico de Lessa? Mas a que propósito, Chico de Lessa? Não conhecia aqui nenhum Chico, pois não me conheces agora, mas conhecemos aqui há uns anos atrás. E era assim que me tratavas. Por Chico e eu a ti por Toninho. Portanto, para nós, esses laços que são indestrutíveis de amizade e que essas reencarnações ficaram tão profundamente marcadas na alma minha e do Chico, então aquilo digamos assim, é uma visão quase que permanente. Então, ele sente-se como Chico e sente-me como Toninho. Estão-me a compreender? Então, os nomes não querem dizer absolutamente nada. Não querem dizer absolutamente nada. Relativamente a essa matéria. Exatamente pelas razões que nós sabemos. Que acabamos de enumerar. Na 504A, então, como podemos invocar se não o conhecemos? Dai-lhe o nome que quiserdes, o de um espírito superior que vos inspire simpatia ou veneração. Podemos chamar o Allan Kardec, ou o São Francisco Xavier, ou Francisco de Assis. São os nossos protetores. Mas, agora vejamos, são aqueles que nós veneramos, mas isso não significa que eles estejam fisicamente próximos de nós. Porque a dimensão espiritual de alguns espíritos já desencarnados é de tal forma elevada que eles gravitam já nos planos muito superiores. E, portanto, para poderem estar aqui tão próximo de nós, são precisas condições especiais, uma preparação especial, porque o nosso mundo, mesmo espiritual, aquele que está em que a Terra se insere, a psicosfera terrena, que resulta dos pensamentos e sentimentos da humanidade e que envolve todo o planeta, é muito densa e, portanto, os espíritos têm dificuldade de penetrar de forma, enfim, regular e corriqueira essa psicosfera. Então, os espíritos que habitam esta região envolvente do planeta Terra são espíritos que estão mais próximos de nós, com as devidas
as devidas ressalvas, os espíritos medianos. Portanto, aqueles que já têm melhores condições morais, esses já estão mais acima. E para descer ao nosso plano, têm que o fazer segundo determinado tipo de preparações para poderem, de facto, comunicar e estar connosco fisicamente. Está bem? Compreendemos isso? Muito bem. Então, vamos adiante. Dá-lhe o nome que quiser de um espírito superior que vos inspire simpatia ou veneração. O Allan Kardec. Muito bem. O vosso protetor acudirá ao apelo quando lhe dirigirdes com esse nome. O meu espírito pessoal, que eu acredito que se chama Allan Kardec, mas não o é pelas razões aqui invocadas, então quando eu falo, eu peço ajuda ao Allan Kardec, ao meu espírito protetor, aquele que de facto é, que convive comigo, próximo de mim, é esse que me vai acorrer. É como nós, quando na eventualidade de termos que fazer uma escritura ou representar alguém em qualquer lado, passa-nos uma procuração. E porquê? As pessoas que assim fazem confiam na minha pessoa. E quando eu vou exercer o ato, eu não o vou fazer e executar em meu nome e segundo a minha vontade, mas em nome do titular da declaração, aquele que me passou a declaração, e fazer exercer a sua vontade. Então é só uma questão de nome aqui, quer dizer, o espírito protetor, dada a minha fé, e atende pelo nome que eu lhe atribuo, e ele é mandatado pelos espíritos mais evoluídos para o representarem junto de nós. Estão-me a entender? Então eu posso dizer assim, o meu espírito protetor é o Allan Kardec. Está bem, sim senhor. Mas pode ser o Allan Kardec mandatado. E pelas razões que aqui já evocamos. Os protetores que dão nomes conhecidos sempre são realmente os espíritos das personalidades que tiveram esse nome. Quer dizer, quando eles apresentam aqui, passam uma mensagem qualquer e dão um nome de alguma entidade, não. Muitas vezes os que os dão são espíritos simpáticos aos que tais nomes usaram na Terra. E amando destes, respondem ao vosso chamamento. Fazeis questões de nomes. Eles tomam um que vos inspire confiança. Portanto, lá estamos nós outra vez, na mesma. Se para mim, eu acredito, sou uma pessoa, sob o ponto de vista moral e intelectual, uma pessoa séria. E eu, de facto, para mim, o espírito o meu protetor é o espírito X. Então ele é mandatado pelo espírito mais acima, que lhe inspira confiança e simpatia, e é ele que representa o espírito cujo nome me inspira confiança. Estão a ver estas subtilezas nas relações com os espíritos? Porque nós estamos a lidar com entidades que continuam na posse plena de todas as suas capacidades. Pensar, ouvir, agir, sentir, tudo. Tudo. E como tal, nós temos que saber respeitá-los. Temos que saber respeitá-los. E, sobretudo, a sua liberdade. O que é que sou quando eu pretendo que determinado espírito se apresente onde eu quero para falar comigo? Se alguém me disser assim, olha, ó senhor Alexandre, o senhor logo à noite, faz favor, vai estar em tal sítio assim, que nós precisamos falar consigo. Eu? Que propósito? A que propósito? É que eu tenho que me apresentar de algum lado? Não vou. E não vou porque não tenho interesse em estar lá. E não vou porque tenho outras coisas para fazer. E, portanto, se as coisas forem sérias, ainda se pensa duas vezes. Mas se não apresentarem qualquer seriedade, eu não vou. É ou não é verdade? Se me disserem assim, telefone, olha, o senhor ganhou um prémio, tem aqui um prémio, pode vir levantá-lo. Há muita gente que vai levantar o prémio e depois sai lá desiludido. Mas se alguém pensar, que prémio? Diga-me lá.
Não, só pode ser revelado aqui na presença. Muito bem, sim senhor. Olha, então risco meio da lista que eu não estou interessado em receber prémio nenhum. Mas olha, você está a perder uma oportunidade. Mas eu não quero. Agradeço muito, mas não quero. Acabou-se. Com os espíritos é exatamente a mesma coisa. Então, só pelo facto agora do espírito ter passado para o lado de lá, ele está às minhas ordens. E venha cá que eu quero falar consigo. Seja pai, mãe, filha, filhado, tio, neto, seja quem for. Tem que saber respeitar. É uma questão de natureza moral. Ética. É ou não é verdade? Então, nós não sabemos em que condições é que os espíritos estão do lado de lá, que muitas das vezes estão em recuperação de saúde. Porque a vida terrena é muito esgotante. O espírito fica exaurido de forças. Quiçá aqueles que morrem até vítima de doenças prolongadas, de cânceres e coisas do género, que lhes exaura as energias e as forças, é aquilo que nós queremos logo que eles passam por lá de lá, é que os bons espíritos os levem assim para um hospital ou para uma casa de repouso. Para uma casa de repouso. O que é que nós queremos deste lado? Se damos conta que um familiar ou um amigo está mal, para onde é que queremos que ele vá? Para o hospital. Se no hospital diz assim, o senhor não pode, agora não, ele não pode incomodar. Não pode incomodar. Ele está isolado por dadas as suas circunstâncias. E nós aceitamos isso em favor da melhoria e do bem-estar dos nossos afetos. Não é verdade? Então, com os espíritos é exatamente a mesma coisa. Não estão os espíritos à nossa disposição. Muito bem. Quando não podeis desempenhar pessoalmente determinada missão, não costumais mandar que outro, por quem respondeis, como por vós mesmos, atue em vosso nome? Não. Muitas vezes os que os dão são espíritos simpáticos, aos que tais nomes usaram na terra, e, amando destes, respondem ao vosso chamamento. Fazeis questão de nomes, eles tomam um que vos inspire confiança. Acho que já dissemos isto. Não é? E muito bem, terminamos. Gostaríamos de saber se há alguma dúvida relativamente a esta matéria. Estamos todos esclarecidos. Para a semana vai haver provas. Escrita e vamos ali ao quadro para ver se a lição ficou bem aprendida. Está bem? Então é fundamental isto, não só para nós, mas informar as outras pessoas relativamente a essa relação com o mundo dos espíritos. E, sobretudo, estudar a doutrina espírita é fundamental para não aligerarmos coisas que são demasiado sérias. Então, agradecemos a presença. Vamos fazer o nosso encerramento. Unidos a Jesus e a Deus nosso Pai, sintamo-nos envolvidos pelas doces vibrações de paz e harmonia que resultam do nosso esforço individual e coletivo na melhoria íntima, pelo interesse que colocamos na nossa reforma íntima e como procuramos agir em conformidade com esses esforços. Pai de infinita bondade, em cada detalhe da vida encontramos a Tua presença vitalizadora que impulsiona a vida em todos os quadrantes. E ela, Senhor, ganha expressão maior em nós mesmos. És Tu que nos alimentas a existência, Senhor, pela eternidade. Nós fomos, segundo as Sagradas Escrituras, feitos à Tua imagem e semelhança, em espírito e verdade. Mas és Tu que nos dás força, que nos inspiras, que dinamizas e que nos impulsionas para a frente e para o alto. Louvado seja, Senhor, porque em todos os quadrantes da vida a Tua presença
é demasiado evidente. No canto dos pássaros, na flor que desabrocha, no sol que nos ilumina e aquece, no afeto daqueles que nos rodeiam. És tu, Senhor. As forças que desequilibram a ordem da natureza são da nossa exclusiva responsabilidade. Invigilância e maus pendores. Diante do quadro de misericórdia e amor infinito por todos nós e pela tua obra, nós agradecemos-te, Senhor. As dificuldades que nos ensinam a aprender, a mudar. Dia virá, Senhor, em que provaremos a paz, a harmonia e a concórdia em plenitude. Para já, Senhor, dá-nos força e coragem para enfrentarmos as vicissitudes da existência terrena. Lembramos todos os mais fragilizados, não só pelas circunstâncias naturais da vida, pelos efeitos de um passado transviado, mas sobretudo, Senhor, pela indiferença daqueles que, instalados confortavelmente na vida, esquecem-se do seu papel, da sua importância para a minimização das dores alheias. Se pudermos, Senhor, projetamos os nossos sentimentos e o nosso pensamento, cobrindo todas as regiões do planeta, as que se encontram em guerra declarada, as que se encontram sob o efeito virulento e cruel desta pandemia, os que se encontram, Senhor, sujeitos à fome, destituídos de direitos de acesso à assistência médica, à instrução, à alimentação, à habitação, à justiça. Mestre querido, e sirva ainda a humilde rogativa para te pedir por aqueles que na retaguarda da vida procuram desestabilizar a ordem do universo. Inspira-nos e ampara-nos. Àqueles que se encontram espiritualmente presentes, próximos ou distantes, são nossos irmãos, a quem envolvemos num abraço fraterno, com o desejo de que aqui possam encontrar arrimo, esperança, coragem, ânimo, compreensão e tolerância, porque todos, Senhor, nos encontramos envolvidos nessa luta titânica que é a renovação íntima e a conquista de virtudes que se faz necessária. Bem-aja, Senhor. Muito obrigado.